Vocês sabem o que os caras estão falando nas redes sociais? Que aquela imagem do Memphis Depay tocando a bola ali na mão foi criada por inteligência artificial. Eu acho que a galera não esperava também que o autor da gravação se apresentasse e dissesse: olha, eu tenho o conteúdo completo. Não foi criação por inteligência artificial. E ele mesmo fala que pode provar tranquilamente. O próprio Cruzeiro abriu uma reclamação na CBF, tanto pelo gol ali onde a bola bate na mão do Memphis Depay, tanto também pelo cartão amarelo em cima do Lucas Romero. O Daronco alega que ele deu uma paulada nas costas do Matheus Bidu, o que não existiu. A gente pode observar o replay várias vezes, os dois subiram e o Matheus Bidu alega ter levado uma paulada, mas não aconteceu. O Cruzeiro também reclama junto à CBF por ter tirado o Lucas Romero da última partida da Copa ali, né, da semifinal da Copa do Brasil. E a gente, sinceramente, fica muito chateado com algumas decisões da arbitragem, mas ficar falando só da arbitragem é desviar o foco do verdadeiro problema, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro não mereceu vencer, o Cruzeiro foi dominado pelo Corinthians, o Cruzeiro foi muito mal dentro de campo. Eu sei que teve problema A, problema B, mas não foi o principal culpado pela derrota do Cruzeiro, até porque os principais culpados estavam dentro do Cruzeiro. Os jogadores, o treinador, que não conseguiu desempenhar ali taticamente um Cruzeiro ofensivo contra o Corinthians. Então não dá para ficar colocando foco apenas na arbitragem e esquecendo o que foi feito pelo próprio Cruzeiro. Agora, parar de chorar, o leite derramado e seguir em frente. E falando em seguir em frente, eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas informações que estão sendo ventiladas nos bastidores de possíveis chegadas e saídas no Cruzeiro. Mas antes também eu gostaria de trazer aqui uma informação sobre o atacante Robert, jogador que foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro, muito importante em 2023, e que o próprio Cruzeiro vendeu o Robert para o Copenhagen, da Escócia, onde o jogador tem se destacado, chamando a atenção e tem até sido titular da equipe europeia nos últimos jogos. E com isso tem chamado também o interesse de outras equipes do futebol europeu. Por exemplo, o Wolfsburg, time da primeira divisão do futebol alemão, estaria sinalizando com a proposta de 18 milhões de euros, cerca de 114 milhões de reais na cotação atual, pela contratação do Robert. Vale lembrar que o Cruzeiro ainda tem uma porcentagem dos seus direitos econômicos e pode futuramente ter um retorno financeiro maior com o jogador. Até porque a venda do Robert foi muito baixa, mas com estes 20% ele pode render muito mais ao Cruzeiro do que a venda que foi feita no passado. A informação sobre esta proposta foi divulgada em primeira mão pelo jornalista Bruno Andrade da ESPN. Robert pode ser vendido e ainda trazer um retorno financeiro para o Cruzeiro. Outra informação, ou melhor, outras duas informações, essa vez divulgada pelo jornalista Jorge Nicola, é de que o Cruzeiro poderá receber uma proposta milionária pelo zagueiro Fabrício Bruno. Vale lembrar que o Cruzeiro pagou à vista 7 a 8 milhões de euros pela transferência do jogador junto ao Flamengo e com as convocações, seleção do campeonato, vários destaques do Fabrício Bruno durante o ano, ele continua chamando a atenção do mercado. A Europa continua interessada na contratação do Fabrício Bruno. E o próprio Jorge Nicola cravou que o Cruzeiro pode receber uma proposta na casa de 15 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. E ainda disse que, se chegar estes valores, o Cruzeiro deve recusar. Ah, mas o Fabrício Bruno tem 30 anos de idade. Verdade. Mas a importância dele é muito grande no Cruzeiro. Mesmo que ele custe ali um valor de 15 milhões de euros, uma proposta altíssima para um atleta de sua idade, o Cruzeiro sabe da importância do jogador e dificultaria a saída do Fabrício Bruno para o futebol europeu. Pelo menos foi o que cravou o jornalista Jorge Nicola, que também disse sobre Bruno Rodrigues, atacante que foi destaque da Raposa em 2022/23. Ele se transferiu para o Palmeiras, onde tem poucas oportunidades por lá. Quando chegou, sofreu uma gravíssima lesão
E no final desta temporada, ele se recuperou, começou a receber mais minutagem e a informação do Jorge Nicola é de que Pedro Lourenço tem interesse em repatriar o Bruno Rodrigues. Não sabemos se o Cruzeiro planeja uma compra ou um empréstimo, nem sabemos se as fontes do Jorge Nicola são realmente confiáveis. Mas o jornalista crava que Pedro Lourenço gostaria do retorno do atacante Bruno Rodrigues. É o principal entusiasta nesta possibilidade. Eu vou estar colocando aqui na tela para vocês as principais falas do Jorge Nicola, só que antes eu peço que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Agora vamos conferir juntos as principais falas do Jorge Nicola. Bom dia, CJ, Grice, cabido e grande audiência do 98 Esportes. Sem perder tempo, bora direto com informação exclusiva no Cruzeiro. Raposa receberá nos próximos dias oferta de 15 milhões de euros por Fabrício Bruno. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa do staff do zagueiro que já tem 29 anos de idade. 15 milhões de euros equivalem hoje a 95 milhões de reais. É a chance de o Cruzeiro mais do que dobrar aquilo que investiu quando da compra junto ao Flamengo. Vale a lembrança de que Fabrício Bruno foi comprado por 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Antes de gravar o vídeo, procurei o Cruzeiro para entender o que a Raposa pensa sobre a possibilidade dessa venda e o Cruzeiro disse que ainda aguarda pela proposta oficial. O nome do clube não foi revelado. E assim como o Jonathan Jesus, o empresário do Fabrício Bruno é o André Cury. Então o André trouxe nos últimos dias uma oferta oficial de 7 milhões de euros fixos pelo Jonathan Jesus, mais 1 milhão de euros em bônus, e prometeu levar a Raposa nos próximos dias essa oferta de 15 milhões de euros pelo Fabrício Bruno. Pelo que eu entendi, a tendência é que o Cruzeiro rejeite a oferta, apesar das cifras completamente fora da realidade. Para um zagueiro que está se aproximando dos 30 anos de idade, o fato de ser o melhor defensor do elenco e jogador da seleção faz com que o Cruzeiro entenda que a permanência do Fabrício Bruno é a melhor alternativa. Então, convenhamos que... Pra sair daqui tem que ser a proposta pro Pedro Lourenço, a proposta pro Cruzeiro e a proposta pro Fabrício Bruno. Agora que ele já tem o amor de Ancelotti? É, exato. Não, esquece. É. Tá aqui ganhando bem, ídolo da torcida. Muito difícil, né? Muito difícil. Tem que ser. Acho difícil ter uma proposta comovente pra ele. A não ser que ele vá pra Copa, seja titular da seleção na Copa, jogue pra cacete, aí pode pintar algo. Mas assim, tirando esse cenário, acho que tem um ótimo salário, tá na cidade que ele gosta, no clube que ele gosta, jogando na seleção brasileira, jogando com regularidade. Vejo nenhum motivo pra ele sair. Eu também acho. Tô contigo Mas nessa é aquele aí. negócio também, né? Se ele resolver, às vezes ele tem um sonho também, né? Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com informação exclusiva. A Raposa tem interesse em repatriar Bruno Rodrigues, atacante hoje com 28 anos de idade e que fez enorme sucesso no próprio Cruzeiro. O último ano dele com a camisa da Raposa, em 2023, teve números bem interessantes. 49 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ele pertencia ao Tombense, o Cruzeiro tentou contratá-lo, mas o Tombense preferiu negociar o Bruno Rodrigues com o Palmeiras. Duas lesões muito sérias no Verdão acabaram por prejudicar a passagem do atacante no Verdão. O Palmeiras ainda não se decidiu se topa ou não vendê-lo, mas posso assegurar que o Cruzeiro entrou em contato para entender as condições e para demonstrar interesse. O maior entusiasta da ideia da volta do Bruno Rodrigues ao Mineirão é Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, que é fã incondicional do jogador. Só para completar, Bruno Rodrigues, que com a camisa do Palmeiras jogou muito menos do que com a camisa da Raposa. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!